Boa noite, boa noite. Hoje, dia 7 de dezembro de 2020, o ano está mesmo aí naquela fase que todos nós gostamos, a fase em que nós celebramos o Natal, a fase que se vislumbra certamente o ano novo, e por isso hoje, segunda-feira, como tem sido de hábito, estamos aqui numa edição. Claro, edição ordinária do Pensar Claro. Hoje nós temos aqui dois convidados super, hiper, megas especiais e por isso são convidados que até certo ponto dispensam quaisquer tipos de apresentações. Eu já vou para os convidados, mas antes deixa-me lançar este tema que já vem sendo aqui dito e há algum tempo. Vamos falar hoje sobre o associativismo no contexto angolano. Portanto, nós vamos olhar para o associativismo e vamos trazer este tema na perspectiva puramente angolana. O Pensar Claro acontece todas as segundas-feiras, das 21 horas às 22 horas aqui, hoje, segunda, ou seja, 28ª edição do Pensar Claro. E por isso, eu muito rapidamente, deixa-me ir aí a minha primeira convidada, a mana Cisaltina Cutaia, alguém conhecida aqui em Angola e não só, e por isso eu quero saudar a mana Cisaltina. Muito boa noite e seja bem-vinda aqui nesta edição do Pensar Claro. Muito boa noite, reverendo, e muito boa noite aos que acompanham, aos que nos ouvem, que são frequentes ouvintes deste programa. E estamos aqui para conversar, esperamos não defraudar as expectativas. Exato. A Mana Cisaltina dispensa qualquer tipo de apresentações. Dizer que a Mana Cisaltina é ativista e também uma mulher de referência no que a voz dos sem voz diz respeito e também é diretora da Open Society e também é cofundadora do Onjango Feminista, membro da OPSA, portanto, alguém que tem um currículo invejável. Então, nós queremos agradecer mesmo pela sua presença aqui, dizer que a presença da Mana aqui é motivo para grande, mas grande alegria nesta edição do Pensar Claro. Do outro lado, temos aí, pela primeira vez aqui, o Frei Joaquim Angalo, a partir de Roma, Itália. Frei, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Ok, também muito aí uma saudação aos que nos seguem. Também muito obrigado e muito gosto por estar aqui no painel com a Mana Cisaltina. Digamos, pessoas que têm ajudado a pensar. Exatamente. Por isso, nós queremos juntar aqui o útil ao agradável. O Frei Joaquim Angalo é bastante conhecido, foi por algum tempo também comentador residente da Rádio Eclésia. O Frei também é poeta e atualmente encontra-se em Roma, Itália, certamente, e também é membro cofundador do Centro Nacional de Aconselhamento, e tanto também é recheado aqui, tem um currículo de facto invejável. Assim que já está aqui a nos acompanhar, nós queremos também desejar boas-vindas, saudar aqui a mana Brenda Evangelista, que saúda já aqui os convidados, e está aqui, a mana Filomena Fela, também muito obrigado por estar aqui. Hoje então nós vamos falar sobre o associativismo no contexto angolano. Dizer que a associação portanto, é formada a partir de valores essenciais, tais como garantir melhorias ou melhores condições às comunidades, como a solidariedade, a participação e a cooperação para a busca de objetivos comuns. O associativismo também visa gerar soluções. Não só soluções, mas também vai envolver solidariedade, participação, união, cooperação e objetivos comuns. Eu vou efetivamente começar aí com a mana Cisaltina Cutaia, alguém que nos pode falar com mais profundidade ou com mais propriedades acerca do associativismo. Mana Cisaltina, quando falamos do associativismo, estamos a falar em Estamos a falar na possibilidade que as pessoas têm de congregarem-se numa instituição
que ao ser formada precisa obedecer determinados parâmetros, neste sentido, parâmetros da legislação. Nós temos em Angola uma lei das associações, né, que regula a maneira como as pessoas se podem associar e constituir-se para adquirir personalidade jurídica, não é, uma determinada instituição. E é preciso dizer que isso tudo se inclui dentro dos direitos e liberdades fundamentais. Quando nós falamos dos direitos humanos são aqueles direitos que são inerentes à pessoa humana. E alguns desses direitos têm a ver com são direitos civis e políticos e que têm a ver com a possibilidade das pessoas se expressarem individual ou coletivamente. As associações vão ser uma das formas através das quais as pessoas vão exercer as suas liberdades fundamentais coletivamente. E nós, em Angola, estamos agora há 45 anos independentes, né? Em 1991, inauguramos o Estado Democrático de Direito com o objetivo de construir uma sociedade democrática. E então, neste sentido, a partir mais ou menos dessa altura em que começa a nos ter permitido associarmos-nos desta forma para podermos exercer os nossos direitos, para podermos participar na vida política. E as organizações do tipo associativo ou as associações, elas podem constituir um eixo fundamental em qualquer política de desenvolvimento, na medida em que são um pilar decisivo na construção de solidariedade, são a expressão de uma forma de vida em comunidade que favorece o exercício da democracia e da cidadania. Ou seja, nós individualmente podemos exercer os nossos direitos, expressarmos-nos, mas coletivamente podemos muito mais facilmente participar e exercer a nossa cidadania nessa forma coletiva, nessa forma associada. E então, assim, em breves palavras, eu falo muito, tenho que me cortar, porque senão às vezes eu também me falho, mas assim, de uma forma assim, para uma primeira fala é isso. Portanto, elas permitem, as associações são essa possibilidade de trazermos vários cidadãos e de forma coletiva podermos então exercer a nossa cidadania dentro de uma sociedade democrática. Exatamente. Mana Cisaltina, muito obrigado por esta nota introdutória. Eu quero mesmo também ir agora ao Frei Joaquim Angalo. A Mana Cisaltina leva-nos para o conceito de cidadania. Eu gostaria agora que pudesse tocar nesta perspectiva, não é? Porque já aqui foi dito e muito bem que o associativismo permite que nós possamos exprimir de forma coletiva os nossos sentimentos e não só. Agora, eu gostava agora que o Frei nos pudesse falar um pouco mais sobre a questão ligada à cidadania. Numa abordagem geral, digamos assim, o associativismo e cidadania identificam-se, ok? Associativismo e cidadania se identificam-se e não existe democracia onde não existe cidadania. O que quer dizer? Aqui precisamos distinguir duas coisas. O associativismo sempre existiu, ok? Sempre existiu, inclusive nos contextos das tiranias e das ditaduras. Precisamos distinguir o associativismo, aquele da sociedade e aquele que é institucionalizado. Por exemplo, nos sistemas totalitários como o comunismo, o fascismo, inclusive o nazismo, também existiam associações. Agora, o que é importante realçar e que a Mana Cisaltina tocou é pensar no associativismo como cidadania, como um exercício de cidadania, não como uma organização de partidos políticos ou de interesses políticos. Por exemplo, já que falamos do contexto angolano, aqui só estamos ainda a nível de definição, não é isso? Cada partido político tem o seu grupo juvenil, tem o braço feminino, o braço
juvenil, braço infantil, que diabo seja, são formas de associação, ok? Mas partidárias. O que é importante reter aí do que disse a Mana Cisaltina é falarmos do associativismo como um órgão, um organismo vivo da sociedade que participa da vida pública, ok? E então aqui temos uma grande discussão. Por exemplo, eu gosto de ser muito realista. Quando se obriga que as associações se filiem, por exemplo, é o Conselho Nacional da Juventude, não é isso? Se filiem ao Conselho Nacional da Juventude, nós não estamos a falar de organismo vivo da sociedade, estamos a falar de uma filiação quase partidária. Okay? Eu acho, por exemplo, o Conselho Nacional da Juventude um disparate. Então, quando falamos do associativismo, estamos a falar de interesse de cidadãos. Por exemplo, vamos pensar, eu aqui ia começar o meu raciocínio, permita-me o reverendíssimo pastor. Podemos. Um raciocínio que acredito fundamenta a maneira de ver, que é de John Rawls, a justiça entendida como equidade. Eu vou ler rapidamente o parágrafo, é curtinho, diz assim. A justiça é a primeira virtude das instituições sociais. Como a verdade é para o sistema de pensamento. Isso quer dizer que quando uma sociedade tem consciência, sabe o que é, okay? Primeira coisa importante, ou seja, o associativismo tem que partir de uma crença, ok? Tem que partir de uma consciência, e não de um aglomerado de pessoas que a gente vai dizer, ok, vocês são isto. As pessoas têm que se identificar com algum valor, e esse valor tem que ser transversal, porque a sociedade é um organismo complexo. Ou seja, quando eu me organizo, por exemplo, se eu tiver os mesmos interesses que a Mana Cisaltina, podemos nos organizar num grupo para defender os nossos interesses. Mas não quer dizer que nós devemos ser obrigados a filiar-nos a uma instituição. Ok? Então, essa é a primeira distinção que eu quero fazer. E depois aqui, onde vamos dizer, só existe cidadania onde as pessoas participam, onde só existe democracia, onde existe cidadania consciente. O associativismo também pode ser inconsciente, ok? E manipulado. Isso não é o associativismo da democracia. Ok? Não espero ter conseguido abrir aí, vamos dizer, uma vez. Com certeza. Exatamente. Ana Cisaltina, sim. Eu ia só complementar o que o Frei estava a dizer, até porque mesmo a nível da própria lei das associações, ela diz que a associação é toda a união voluntária de cidadãos, voluntária, né? Com caráter duradouro, que visa a prossecução de um fim comum e sem intuito lucrativo. Então, a partir do momento que há uma obrigação de se unir a uma determinada instituição, já não é voluntária. Né? Portanto, quando estamos, a própria lei lá estabelece que tem de haver o querer, não é? Tem de haver vontade e interesse da pessoa ou das pessoas que se vão afiliar, que se vão juntar a uma determinada instituição. E no caso, claro, do Conselho Nacional da Juventude, é aquela coisa, né? Há uma certa obrigação. Mas eu também tenho notado, ao longo dos anos, que, dada o caráter autoritário do nosso governo, as associações em Angola, associações, organizações não governamentais, de modo geral, tem sido também uma forma de controle e de manipulação do exercício e da participação da cidadania, na medida em que as pessoas, e a gente ouve muito isso, por exemplo, quando se fala dos jovens que contestam e que não pertencem a nenhuma instituição como tal, né, recebem sempre a recomendação, ou constituam um partido político, ou constituam uma associação, ou constituam, no sentido de limitar o exercício da cidadania, não é? E as associações em Angola, elas têm servido muito também como uma forma de controle e de manipulação, porque
às tantas, as pessoas têm que se constituir legalmente e depois, quando se constituem, têm que dizer que tem um objeto que é tal e depois esse objeto, muitas vezes, limita a participação em outras esferas. Eu lembro, por exemplo, quando nós estávamos a constituir a SOGE, nós queríamos que se chamasse Observatório Político, Observatório de Políticas de Gênero. Mas disseram, não, a palavra políticas aqui pode-se confundir com partido. Então teve que tirar, exato, teve que tirar a palavra política. Então, nesse sentido, eu digo que muitas vezes a legislação que regula as associações e o associativismo em si, muitas vezes é utilizado para coartar o exercício pleno da cidadania e também para controlar determinadas pessoas e determinados grupos. Exato. Sim, Frei, pode avançar, Desculpa, pode avançar. Daqui a nada vamos ver algumas questões. Pode fazer a pergunta. Queria aqui dizer uma coisa, e esse aspecto que a irmã Cisaltina tocou. E que eu digo isso é importante por causa da construção da democracia. Porque quando um grupo se organiza de forma independente, em Angola, estamos no contexto angolano, é visto como contra o governo. Ok? E isto é a coisa negativa. Isso é que deve nos fazer repensar a nossa democracia. Ou seja, uma associação pode surgir e não tem que estar de acordo necessariamente com as políticas do governo. Ok? Porque quem, vamos sofrer nisso? Quando surge o comunismo forte, é quando aparece o primeiro documento da Igreja Católica, que é da chamada doutrina social da Igreja, que é a Rerum Novarum. Por que a Rerum Novarum surge dentro do contexto da doutrina social da Igreja Católica? Exatamente para defender a propriedade privada e a liberdade intelectual. E aí o que a Igreja começa a falar dos organismos vivos da sociedade e defende aquilo que se chama a subsidiariedade do Estado. Ou seja, um Estado democrático é um Estado subsidiário, não um Estado substituto do pensamento e do comportamento das pessoas. Ok? Recuamos um pouquinho na história, nós falamos sempre de democracia, olhamos para a Grécia, não é isso? Quando falamos da democracia, falamos para a Grécia, olhamos para a Grécia. Okay. Aqui eu vou fazer um rápido discurso histórico. Entre o ano 800 e o ano 500 a.C., ok? Na Grécia, nós encontramos dois personagens importantes, que é Drácon e Solon. Ok? As pessoas estão habituadas a ouvir falar das leis draconianas. Portanto, Drácon, especificamente, toma o governo da Grécia no ano 620 a.C. e coloca as leis para defender alguns interesses da comunidade, da polis grega. Coloca leis cujo o pensamento, vamos dizer, o castigo máximo, o castigo era sempre a morte. Para tudo, o castigo é morte. Por isso que são chamadas leis draconianas. A seguir a Drácon, surge Solon. Esse é pouco conhecido, Solon. Nós devemos a palavra democracia a este legislador poeta chamado Solon. Ok? Que propõe um governo baseado nos interesses da população. Um governo do povo. O governo do povo quer dizer que um governo com a participação do povo. Não quer dizer que é um Estado que diz o que é que o povo deve fazer como participação. Não sei se está a perceber isso, dá para perceber. Ou seja, eu, como cidadão, me identifico como angolano, sei quais são os interesses da minha comunidade e participo no governo buscando aquilo que se chama o bem comum. O bem comum. Já falei muito, então, aí a coisa, vamos dizer, quando falamos do associativismo, devemos ver em que nós cremos. O que é que nós buscamos. Porque não se cria só uma associação por criar. E uma associação num governo, num Estado, deve buscar sempre aquilo que é o bem comum. E, portanto, é independente do Estado, é independente do governo. É política, mas não é Estado, não é governo. Ou seja, o associativismo em Angola, por enquanto, é visto sempre como... Ou seja, quem está no governo atualmente, que é o MPLA, precisa dizer a coisa. Quando aparece um grupo que se organiza, parece logo, esse aqui vai estar contra o governo. Ok? Isto é o limite daquilo que eu acho que
quando eu digo que em Angola nós não temos democracia, é que não existe uma ideia de democracia. Ok? Nós falamos de democracia como que é? É como um efeito. Mas, historicamente, conceitualmente, nós não temos uma democracia em Angola. Ok? Em Angola, você, se pegar no dicionário, ver o que é democracia, ver a prática em Angola não tem democracia. Em Angola temos uma espécie de tirania. É tirania. É preciso olharmos, eu sempre digo, nós angolanos devemos a verdade a nós mesmos. Okay? Se nós começarmos a falar da verdade, vamos descobrir qual é o caminho da democracia. Se continuarmos a dizer que temos democracia, e depois você tem deputado que decide o seu bônus de Natal quando o povo está a morrer de fome. Okay? Isso é próprio da tirania. Não estou a falar de ditadura necessariamente. A tirania não é necessariamente negativa. Okay? Nós devemos a verdade a nós mesmos. Só isso, vamos a essa elucidação. Exatamente. O Pensar Claro hoje, nós estamos a abordar aqui o associativismo no contexto angolano. Temos aqui a Manassés Altina Cutaia e o Frei Joaquim Angalo. Dizer a si que nos está a acompanhar, pode partilhar este vídeo para que mais pessoas possam ver. E temos aqui uma bateria carregada de questões, que daqui a nada já vamos fazer menção a apenas algumas, porque não poderemos ler todas, certamente, porque são muitas, nós não temos como. Eu volto aí a Manassés Altina Cutaia. Manassés Altina, o Frei fez aqui algumas considerações de que, efetivamente, nós não temos, como tal, uma democracia. Concorda com esse aspecto? E para concluir ou para subsidiar, eu gostava agora de olhar para essa questão da consciência coletiva. Será que o associativismo tem muito a ver com a consciência coletiva? E eu gostaria que olhasse para a consciência coletiva no contexto angolano. Será que em Angola, por si só, nós já construímos a nossa própria consciência coletiva? Sim e não. Para determinadas coisas, sim, para determinadas coisas, não. Por exemplo, quando nós falamos da questão dos direitos das mulheres, os direitos das mulheres são geralmente relegados para segundo plano, né? E então ainda há todo um caminho que precisa ser percorrido para que possamos compreender coletivamente que não é possível nós pensarmos em direitos humanos e excluir as mulheres como se as mulheres não fossem humanas o suficiente para poderem desfrutar do que nós chamamos de direitos humanos. Então, aliás, Thomas Sankara falava muito disso, né? Que não existe futuro para a África sem a emancipação total das mulheres, né? E então, eu penso que também temos que entender que nós somos múltiplos, né? Nós não somos uma coisa só. Os angolanos não são uma coisa só. Existem várias formas de compreender o país e também de se entender como angolanos. E o que eu penso é que existem vários grupos que se têm organizado em função de assuntos específicos. E, nesse sentido, há consciência coletiva. Quando os jovens, por exemplo, se organizam para exigir a realização das eleições autárquicas, é porque há uma consciência coletiva em relação à importância dessas autarquias para a consolidação do processo democrático e para o exercício e participação efetiva dos cidadãos na vida política e também na gestão da res pública. Então, nesse sentido, há consciência coletiva. Mas há outros assuntos para os quais também precisamos de conhecer, entender melhor as suas ramificações para podermos criar uma consciência sobre ele e nos mobilizarmos em torno dele e organizar para que possamos influenciar mudanças nesse sentido. Então, eu acho que, para mim, é muito difícil falar assim, taxativamente, sim, há consciência coletiva. Não, eu acho que a consciência coletiva, ela tem a ver com os determinados assuntos, né? À medida quanto maior compreensão existir de um assunto, quanto maior informação existir sobre um assunto,
a maior consciência, a consciência política e coletiva vai se constituindo. Sobre se existe democracia ou não em Angola, essa pergunta é sempre muito complicada de responder, porque às vezes, quando a pessoa diz não, não existe, então dizem, mas como assim que não existe democracia? Existe partido político, nós temos, já temos eleições de forma regulares, temos isso e aquilo, pronto. Mas nós temos uma democracia formal, né? Formal porque temos uma Constituição que consagra o Estado Democrático de Direito, enfim, mas do ponto de vista prático, nós ainda temos temos que fazer muitas mudanças para que nós possamos efetivamente dizer, assim com orgulho, que somos um país democrático. Não somos um país democrático quando as pessoas não podem efetivamente exercer os seus direitos mais elementares, como, por exemplo, o direito à manifestação. Não somos um país democrático quando a polícia, em tempos de paz, mata cidadãos desarmados à luz do dia e ninguém é responsabilizado por isso. Não somos um país democrático quando não temos os pesos e contrapesos, os mecanismos de pesos e contrapesos criados e funcionais, como nós não temos já em Angola. Nós continuamos por exemplo, quando falamos nessa questão da corrupção, nós continuamos a tratar a corrupção como se fosse um mal de determinados indivíduos que ocuparam cargos políticos e não como uma forma da estrutura do próprio sistema político. O nosso sistema político está estruturado de tal forma que permite que qualquer pessoa que ocupe o cargo de Presidente da República possa fazer os desmandos todos que o Presidente José Eduardo dos Santos fez e alguns que o Presidente João Lourenço está a fazer e que nós não temos como verificar porque não temos os pesos e contrapesos, não temos um parlamento que fiscaliza a ação do governo, não temos tribunais que são imparciais na hora de administrar a justiça. Portanto, todas essas coisas fazem com que tenhamos algumas reservas ao falar sobre a nossa democracia. Temos algumas coisas da democracia, algumas coisas dos sistemas democráticos, dos países democráticos, mas não somos, não podemos dizer que somos uma democracia de facto. Não somos uma democracia de facto. Um país onde os cidadãos não se conseguem constituir em partidos políticos porque vai um político na televisão dizer que já não há espaço mais para partidos políticos e a sociedade se cala diante disso. Quer dizer, nós assistimos coisas muito graves que não nos permitem efetivamente dizer que somos de facto um país democrático. Temos ainda muito trabalho a fazer para chegarmos lá. Não temos autarquias, não temos muitas coisas. Então... Exatamente. Não temos muitas coisas. Eu vou já ir para o Frei. Deixa-me saudar aqui rapidamente. A mãe Nina Sombreiro está aqui, o Mano Cristóvão completo. Deixa-me saudar também o Mano Correia, a Madalena Mendonça, o pai Afonso Salumbongo, Balduino Rosa também está aqui, Emílio Muatunda também, Elisa Solundo, o Soba Inácio, o padre Seculo Pena, mais conhecido por Admar Pena também, o Jaque, está ligado? O Correia faz aqui uma questão, a Mana Cisaltina Cutaia, qual a índole de cidadania na concorrência à atividade política, e certamente já está anotada, a tia Henriqueta Jonatão, Anacletos Quaresma, o reverendo pastor Edgar Ernesto da Silva, o Cícero Mateus, Antônio, o padre Antônio Samalali. Temos muita gente aqui a nos acompanhar e certamente depois vamos fazer menção aos outros. Eu não sei se a Mana Cisaltina quer já responder à questão deixada aqui pelo, deixa-me ver agora aqui, o Correia Adelino, ou vamos passar para a próxima. Será que a Mana quer responder já agora? Não, pode passar, enquanto eu penso na resposta. Exatamente.
Exatamente, exatamente. Eu vou continuar. O Paulo Tissinga também saúda-nos aqui a todos. O Henrique Covingua também está conosco aqui. Filomena Fela. Tá? Temos aqui muita gente a nos acompanhar. O Frei Joaquim Angalo. Vamos olhar um pouco para aquilo que é a postura dos cristãos. E já que o senhor Frei, o Frei está aqui também nas vestes de cristão, vamos olhar um pouco para o associativismo, essa perspectiva que a influência que os cristãos podem levar, por exemplo, às principais associações. Qual é a influência que se pode levar? Ok, digamos, o universo que eu conheço, o universo católico, mas vai permitir-me 2 minutos. Há uma coisa que a Mana Cisaltina levantou, que é a questão das mulheres, do direito das mulheres, né? Há uma filósofa hoje em dia no mundo que é a maior influência do pensamento educativo, que é a Marta Nussbaum. A Mana Cisaltina conhece? Não, Marta, não. Tem que conhecer essa senhora forçosamente. Forçosamente tem que conhecer essa filósofa. Ok? Eu vou apontar aqui o nome dela. Ok, depois eu envio-te o livro dela. Tem esse livro para quem se dedica às humanidades, não é isso? Precisa de ler esse livro. O título do livro dela é Sem Fins Lucrativos, Por que a democracia precisa das humanidades? Marta Nussbaum. O Frei mandou para mim esse livro aqui. Eu depois também faço questão de partilhar com a Mana Cisaltina. Ok. É interessante porque o Marta Nussbaum depois busca o pensamento de John Rawls sobre a justiça. Que a justiça, aqui vamos dizer, estou a fazer isso, depois vou já responder a sua questão. Nós temos que ver que, à medida que uma sociedade se organiza, ela torna-se um organismo complexo. Ok? Por exemplo, uma coisa é a sociedade em Luanda, outra coisa é a sociedade lá na Chibi, onde está minha mãe. Então, em função da complexidade da realidade, precisa-se de refletir a importância das humanidades. Por exemplo, o pastor é um sociólogo. Ok. Certo, certamente. Tem uma grande responsabilidade. Os sociólogos, os homens das humanidades, têm uma grande responsabilidade para fortalecer a democracia, porque a nível de educação, corre-se muito para a formação técnica, fazer economista, engenheiros informáticos e tal. Mas aquilo que vai consolidar a democracia são as humanidades. E as humanidades nos ajudam a olhar para a pessoa. Aqui vamos já entrar para a questão quase religiosa, mas não religiosa. Eu vou ler Nussbaum e vou responder isto. Diz assim: parece que estamos nos esquecendo da alma, do que significa para a mente abrir a alma e ligar a pessoa com o mundo de modo rico, subtil, complexo. Do que significa aproximar-se da outra pessoa como uma alma, ok? Em vez de fazê-lo como um simples instrumento útil ou um obstáculo aos próprios projetos. Termino. A democracia está fadada ao fracasso porque ela se baseia no respeito e na consideração, e este, por sua vez, se baseia na capacidade de perceber os outros como seres humanos, não como simples objetos. Isso quer dizer, a democracia, ok, deve partir de uma ideia de pessoa. Aqui onde vamos entrar, a igreja, os cristãos. Todos os cristãos, protestantes, católicos, tem uma coisa que se chama credo. Quando nós falamos, creio em um só Deus, não é isso? Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Eu, quando faço a minha catequese, parto sempre daí. Um cristão, ok? No que ele acredita? O que é fundamental para um cristão? Se eu digo que eu creio em Deus, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, quer dizer, eu, Joaquim Angalo, que acredito em Deus, e aquele meu amigo que não acredita em Deus, somos todos criaturas de Deus. O que quer dizer que a minha primeira preocupação
na minha existência é com quem é criatura como eu. Quando eu me preocupo com a outra pessoa, devo preocupar-me também com a natureza. Ou seja, quando o cristão fala de pecado, o que é o pecado no cristão? É cortar uma relação horizontal, ou seja, o ser humano dentro do cristianismo é entendido como uma relação horizontal com as pessoas e com a realidade e uma relação vertical com Deus. E eu sempre digo, você pode não acreditar em Deus, não tem problema. Não é um problema não acreditar em Deus. Mas você deve acreditar que até para brigar, para discutir, você precisa das pessoas. E eu, quando faço catequese para as pessoas que não acreditam em Deus, sabe o que eu digo sempre? Tente imaginar que você ficou em Angola sozinho. Um mês, sozinho. De manhã você pode ser presidente da República. À tarde você pode ser comandante da polícia. Só você está num país. Vai fazer uma grande experiência de felicidade ou não? O que é que o pastor acha? Um mês sozinho em Angola. É? Depois eu vou responder a tua questão. Exatamente. Um mês sozinho em Angola, hein? Sim. Com tudo, sem destruir nada. Exato. Vai ser uma experiência de felicidade? Claro que não. Sozinho, claro que não. Não, mas você pode ser presidente da República, se ganhas uma chance de pelo menos ser presidente da República, né? Não, mas sozinho eu penso que não. Sozinho, efetivamente não, né? Ok. Então, agora já posso responder os cristãos e a política, não é isso? Exatamente. Então, o cristão, a causa do cristão é a outra pessoa. A lei de ouro do cristianismo é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O próximo é objetivo, o próximo é concreto, não é abstrato. Então, cuidar do próximo é fazer política, cuidar do próximo é fazer justiça, cuidar do próximo, ok? É construir a cidade do futuro. Então, daí que digo, a igreja não interfere na política, a igreja faz política. Ok? Porque a igreja orienta a uma cultura de amor, uma cultura de paz. Isto é fazer política. Quando a política se esquece desse aspecto, ela não é política, porque prejudica o ser humano. Ok? Fazer política é cuidar das pessoas. Fazer política é buscar o bem comum. O que é o bem comum? O bem comum é criar condições para que cada cidadão, e qualquer cidadão, depois aqui vou terminar já, qualquer cidadão se realize como ele é. Pastor Marques, sabe qual é a parte do texto da Bíblia que eu mais gosto? A parábola do bom samaritano. O bom samaritano. A parábola do bom samaritano. Jesus Cristo, ok? Que é Jesus Cristo, aquele que adoramos, ele faz um exemplo tremendo. Quem conhece a Bíblia, eu vou fazer muito rápido. Jesus era judeu, não era católico, não era protestante, não era nada, era um judeu. No judaísmo tinha os sacerdotes. Qual é a primeira pessoa que aparece na cena do homem salteado? Um sacerdote. O que ele faz? Vê o homem e passa. Tem pressa, vai para a igreja. Quem vê a seguir? O levita. O levita é como um acólito, aquele que ajuda na igreja. Vê o homem atacado, também vai embora. Não cuida. E Jesus pergunta. E depois vem um samaritano. Quem é o samaritano para um judeu? Digo isso até hoje. Quando você ouve falar da guerra Israel, Cisjordânia e companhia, é a zona dos samaritanos. Os judeus e os samaritanos eram inimigos. Jesus Cristo vai à busca de exemplo de um samaritano, de um pagão, de um não religioso. E vai perguntar quem foi o próximo daquele homem. A resposta é aquele que usou de misericórdia. Fazer boa política é usar de misericórdia, é trabalhar com o coração para cuidar do próximo. Então, os cristãos se deixam de fazer caridade, não amam a Deus, porque São João diz, quem diz que ama a Deus e não ama o seu próximo é mentiroso. Não escrevi eu, tá? São João, primeira carta de São João. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, seremos julgados pelo amor. É aí que vem a sentença. Como é que serão julgados os cristãos? Não foste me ver na cadeia. As cadeias dos cristãos. Onde é a cadeia? É Viana.
Ou existem outras cadeias que a Bíblia fala. Então é tudo isso. Quer dizer, o cristão deve se preocupar com o bem-estar e com a justiça da sociedade. Isto é fazer política. Espero ter respondido. Exatamente. Mana Cisaltina, tem aqui uma questão, e essa questão tem que ver com aquilo que o Frei levantou no início, e muito obrigado, Frei Angalo. A questão do Estado, portanto, substituir, ou seja, influenciar na nossa maneira de pensar. Na sociologia, claramente, há a ideia aí do facto social, e as instituições, por exemplo, que se criam, as leis que se criam, por si só, aí o Estado não está a substituir a maneira de pensar, porque quando eu crio uma determinada lei, o meu pensamento vai ser moldado em função desta mesma lei. Nós não estamos aqui diante desta substituição a priori, a instituição de leis, temos aqui agora muitas legislações no país e não só. Juntar a essa questão tem que ver com a outra. As últimas manifestações podem ser vistas, sob o ponto de vista do associativismo, como o despertar da consciência coletiva em Angola, principalmente por parte dos jovens? Sim, novamente, em relação àquele assunto específico, acho que sim, acho que tem a ver com o despertar dos jovens para a relevância e a necessidade das eleições autárquicas, né? Que foi esse o mote para essas manifestações. Sim, há uma consciência maior e há um entendimento de que a participação dos cidadãos não se confina ao exercício do voto, né? O voto naqueles intervalos, naqueles períodos estabelecidos por lei, não é? Os jovens compreendem que podem participar e a manifestação é uma forma de participação, né? É uma forma de pressão também, e é uma forma de influenciar os processos políticos, influenciar os processos sociais, influenciar a agenda política, enfim. Então, nesse sentido, sim. Agora, sobre a outra pergunta era sobre o Estado substituir o Estado substituir, eu não percebi bem essa pergunta. A substituição, por exemplo, da maneira de pensar, a instituição das leis por si só, já não é uma maneira de fazer com que as pessoas, com que o Estado substitua ou influencia diretamente na nossa maneira de pensar? Sim, principalmente quando essa legislação não serve para, não é pensada para servir o interesse comum, mas para a manutenção de um poder hegemônico, não é? E que é muito o que acontece, né? Nós vemos a legislação em Angola é muito utilizada como forma de manter um determinado grupo no poder, de manter os interesses de um determinado grupo, prejudicando todo o coletivo. Nesse sentido, sim. Nesse sentido, sim. Exatamente. E quanto à questão aí do nosso irmão, eu perdi-me aqui agora, Sim, mas ele perguntava qual é a índole de cidadania na concorrência à atividade política. exatamente, sim. E a atividade política ela pode ser exercida de várias maneiras. Pode ser exercida por via das associações políticas, né, que são os partidos políticos, e essas são aqueles que se associam para disputar o poder político no sentido de chegar ao poder, de ser poder, mas depois há associações cívicas, que são aquelas que não disputam o poder por si, mas disputam o direito de influenciar o poder, não é? Porque querem também participar dos assuntos que são coletivos, dos assuntos da cidade, mas sem a pretensão de se tornarem poder, de ocupar um cargo nesse poder. E então é o que acontece. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que não pertenço a nenhum partido político, porque sou muito indisciplinada para me submeter à disciplina dos partidos políticos. Eu acho que ia lutar sempre se eu tivesse num partido político, mas o que eu faço
eu faço, as atividades que eu faço são atividades políticas, porque eu me envolvo nas discussões que são políticas, eu me envolvo nas discussões que são coletivas e que de per si são políticas. Quando eu falo de direitos das mulheres, estou a falar de política. Quando eu falo de justiça social, estou a falar de política. Quando eu critico o posicionamento da comunicação social, é política. Estou a falar de política. Quando eu critico a má governação, é política, mas não é uma política com o fim último de ser poder, mas é participar para influenciar o poder. E então, a resposta que tenho para aquela pergunta que ele fez à índole é nesse sentido. Tem o exercício das associações políticas, mas tem as associações cívicas que fazem política, mas fazem uma política não para serem poder. E eu gostei muito da resposta que o Frei deu em relação àquela questão política, né? Porque há sempre aqueles cristãos corrompidos que gostam de depois criticar os outros cristãos. Eu, quando estava na igreja, há uns anos que eu já não vou à igreja, eu sou da IECA, né? Ou era da IECA, não sei mais. Também desde que virei mãe, fiquei assim. A mana continua a ser da IECA para sempre, não tem como. Quando as pessoas, eu no outro dia estava a falar com o meu companheiro, a maternidade nos torna um pouco conservadoras, né? E desde que eu tive o meu filho, eu tenho muito pensado nessa coisa de voltar para a igreja, né? Para lhe dar assim para lhe dar assim uma fundação, né? Uma foundation. Mas quando eu era da igreja, eu dizia sempre que, e quando havia aquelas conversas, mas isso é político, é muito político, eu dizia sempre que o Evangelho de Cristo, eu gostava de usar o exemplo do milagre dos pães e do peixe. Eu dizia sempre que Jesus estava lá naquele monte e com aquela população toda, mas ele sabia que não era possível alimentar o espírito sem alimentar o corpo. Então, alimentou o corpo para que o espírito pudesse ser alimentado. E então, em função disso, o meu entendimento era de que o evangelho não era só um evangelho espiritual, era um evangelho social também, né? E então, por isso gosto muito da resposta do Frei em relação aos cristãos e o associativismo, aos cristãos e a política. Nesse sentido, acompanho muito a reflexão do Frei. Eu não sei porque eu falei isso, mas pronto. Todos nós aqui acompanhamos as reflexões, tanto do Frei como da Mana Cisaltina. São pessoas que, de facto, quando falam com toda a propriedade, e são aquelas pessoas, e aqui alguém disse que são dois gurus, são pessoas que, de facto, falam e acrescentam sempre alguma coisa para quem acompanha. E dizer que esta edição do Pensar Claro vai ficar disponível no meu canal de YouTube, LS Marcos, então pode ir lá consultar, porque pode ser até uma fonte de consulta para, portanto, algum trabalho. E aqui nós temos a Mana Cisaltina Cutaia e o Frei Joaquim Angalo. Tem aqui esta mensagem do Aurélio dos Passos, diz que Cisaltina, te gosto muito, coerente, acima do normal, continue assim. Nós temos aqui um conjunto de mensagens e eu estou a me perder, confesso que estou a me perder em função daqui da concorrência muito grande. Eu peço perdão a todos aqueles que estão a escrever. Mas o Shalom Levi diz que o homem é um animal gregário. Aristóteles escreveu em Política: aquele que é incapaz de viver em sociedade ou que não tem necessidade porque é suficiente para si mesmo, deve ser uma besta ou um deus. Frei Joaquim Angalo fez certamente aqui a citação àquilo que foi a deixa do Frei Joaquim Angalo. Aqui tem uma questão da Augusta Miraldina: o cristão pode entrar num grupo de manifestação? Creio que essa questão é direcionada ao Frei, visto que associativismo tem a ver com grupos de pessoas que vão
à busca de soluções para um problema, quer cultural, quer econômico. Ainda Augusta volta a dizer, quanto ao associativismo na nossa sociedade, vimos jovens na manifestação à busca de soluções, mas infelizmente não foram resolvidos e uns perderam a vida. E neste caso, qual seria o passo a seguir para encontrar novas soluções de problemas que afetam a nossa sociedade? Augusta Miraldina escreve que Dom Celestino Pena diz: cordiais saudações, digníssimo moderador, Mana Cisaltina e Frei Angalo, estamos ligados e atentos aos factos, e diz aí sabedoria. A Mana Brenda Evangelista diz o seguinte: Cisaltina, és uma fonte de inspiração para muitas mulheres. Gostaria de saber se acha que as associações femininas em Angola têm algum poder de incentivar mudanças nas sociedades. Essa questão é da Mana Brenda Evangelista, dirigida à Mana Cisaltina Cutaia. Deixa-me também saudar aqui o pastor Adriano Quilende, saudou aqui efusivamente o Frei Angalo e também a Mana Cisaltina Cutaia. Muito obrigado, reverendo Adriano Quilende. Temos aqui muitas questões. Vamos primeiro ao Frei e depois voltamos aí a Mana Cisaltina para responder essa questão aqui da Mana Brenda Evangelista, tem que ver com as associações femininas em Angola, se tem algum poder de incentivar mudanças nas sociedades. Frei, é consigo. Ok, vou começar aí da questão das manifestações. Na realidade, nós precisamos não ter memória curta. As manifestações só são expressão, digamos, de uma situação, digamos, atual. E a importância das manifestações no contexto angolano sempre é preciso situar as coisas, não é isso? Não é necessariamente busca de soluções, porque na realidade o governo não pode resolver as questões em função da manifestação. Um governo tem que ter um programa político, ok? E em função do programa político fazer isso. A participação do cristão numa manifestação deve sempre partir do motivo da manifestação, ok? Ou seja, as manifestações, por exemplo, nestes dias, apontam para objetivos. Então, qual é a atitude tanto dos manifestantes como de quem está no governo? Quem está no governo deve aproveitar, perceber o que o eleitor quer, porque aqueles são eleitores, ok? O eleitor usa a manifestação para passar uma mensagem ao eleito, porque não quer dizer que quando eu voto um ano, depois acabou o meu trabalho. A participação política é de diversas formas. E a manifestação é utilizada para mostrar uma forma diferente de ver as coisas. Pode ser que o eleito, quem está governando, está aí numa direção errada. Ok? Então, o eleitor usa a manifestação para dizer a mensagem é esta. Por isso, as manifestações são sempre uma coisa boa e positiva. Ok? A manifestação não tem necessariamente a ver com o associativismo. Ok? Não tem nada a ver. Vamos dizer, as manifestações não podemos associar necessariamente as manifestações como estão a fazer aos 15 mais 2 que não existem, porque eu sempre disse isso. Os 15 mais 2 não existem como grupo, nunca existiram, foram montados, cada um continua, nasceu sozinho e continua sozinho. Depois, não pode se ligar, por exemplo, como estava a fazer as manifestações à UNITA. Por quê? O que deve levar as pessoas à manifestação é sempre você participar de uma manifestação sabendo qual é o objetivo da manifestação. Não podemos participar nas atividades só para oba. Ok? E eu aconselhava as pessoas sempre a usar, eu uso isso, chamo o círculo dourado. O círculo dourado. O círculo dourado é uma estrutura concêntrica e começa dentro por quê, como e o quê. A pessoa deve fazer alguma coisa sempre partindo do porquê, da motivação, da sua crença. Ok? Depois o como. Eu se acredito, por exemplo, aqui vou terminar, eu fiz as citações de gregos, de americanos, mas estamos a esquecer de um aspecto que é da nossa cultura. Nós somos um povo bantu. Como é que é o governo nas comunidades bantu? Angola tem duas mundividências, que é a mundividência bantu e a mundividência san, aquele que chama Boshimans. De Cabinda ao Cunene, do mar ao leste, a Angola, que acredito que é 80% bantu, mas tem também um povo san. Como é que se vive nas nossas comunidades tradicionais? Eu, graças a Deus, comecei a falar em português só com 10 anos. Eu cresci no Quimbo, ok?
Eu sempre falei línguas nacionais. Então, nós temos, por exemplo, a Mana Cisaltina chama um Django, não é isso? Um Django da certa, um Django da feminista. O que é um Django? Quem é que vai para um Django? Ok? Eu sou um Bundo e sou um Muila, ok? Então, no Django vão todas as pessoas. Quando há um problema na comunidade, porque as comunidades são autárquicas, todas as comunidades tradicionais de Angola são autárquicas, quer dizer, têm um chefe e depois tem o soba, até quem tem soba. Nós, Mumuilas, não temos soba. Então, quando existe um problema na região, todos os mais velhos se encontram num ponto. Naquele encontro vão todos, homens e mulheres, para resolver o problema da região. Isto é autarquia. É a forma de governo que descentraliza. E então, aqui para dizer que a consciência popular em Angola é esta. O empurrar para as autarquias é importante porque isso vai ajudar a descentralizar. Tecnicamente, eu sou informático também. Um sistema centralizado é um sistema fraco. Ok? Se você tem um sistema informático, você tem uma coisa que é impressora, é scanner, é fotocopiadora. Se avaria, você fica sem scanner, fica sem impressora e fica sem fotocopiadora. Quer dizer, quando o centro erra, tudo sai errado. Ok? Quando você descentraliza, isso é que é democracia. Ok? Não existe democracia sem descentralização. Quando você descentraliza, você promove a criatividade e a inovação, aproveitando aquilo que se chama o capital social, o capital humano local. O que está faltando em Angola? Por exemplo, a Mana Cisaltina disse, tenho dúvida, não sei se temos democracia. Quando a gente tem dúvida é porque não tem. Eu não posso perguntar, Mana Cisaltina, tem sapato? Não vai ter dúvida que tem sapato. Portanto, se tem dúvida é porque não tem. Então, nós temos dúvida que temos democracia porque não temos democracia. Porque não está descentralizado. Então, é que os cristãos devem participar da vida pública de forma consciente, devem refletir. Termino. Um cristão todos os dias deve fazer aquilo que se chama exame de consciência. Qualquer cidadão também deve fazer exame de consciência. Qual é a base do exame de consciência? O amor. Quanto é que você amou durante o teu dia? Aqui termino. Acredito que cada um pode encontrar a resposta. Exato. Mana Cisaltina, vamos já ir agora mesmo para as questões aí que foram deixadas pela Augusta, a Mana Brenda Evangelista também. Depois dessa fala do Frei, era já para fechar o programa, porque depois disso não tem mais nada para dizer. A Mana tem sempre coisas aí para nos dizer e nós não temos como. Não, havia uma pergunta sobre se as associações femininas podem influenciar. Sim. Ao longo dos tempos, as associações femininas influenciaram e têm influenciado, né? Nós não podemos esquecer, por exemplo, do trabalho que as mulheres há uma organização de mulheres que eu já vou lembrar o nome, das antigas, a Rede Mulher, foi instrumental nas discussões para a construção de paz em Angola. Houve uma altura que elas lançaram uma campanha muito importante que foi muito importante para os diálogos de paz para o país, também mesmo a nível da representatividade política das mulheres no poder público também, as mulheres têm feito muito trabalho nesse sentido. Foi trabalho das associações das mulheres que permitiram a construção, por exemplo, a adoção da lei contra a violência, não é? É claro que nós ainda temos um trabalho muito, muito grande pela frente para nós garantirmos justiça social ou equidade social e econômica, né? Ainda temos um longo caminho a percorrer, mas as associações de mulheres podem fazer muito no sentido de promover e de influenciar políticas públicas. Agora, é preciso também que as associações e as pessoas que trabalham nessas questões de influenciar entendam que não existe só um mecanismo, só uma ferramenta para fazer isso, para influenciar políticas públicas. A manifestação é uma das formas, mas uma instituição que tem na manifestação a única forma de participação também
poderá não ser muito bem sucedida, porque é preciso ter estratégias, não é, para influenciar os processos e as políticas públicas. Então, e as associações de mulheres utilizam várias dessas estratégias. A advocacia social direta junto das entidades políticas, parlamentares e internacionais, em muitos casos, porque nós também sabemos que nós temos um governo que mais facilmente ouve se alguma coisa for dita por estrangeiros do que se for dita por nacionais, né? Então, as associações de mulheres muitas vezes utilizam também as avenidas internacionais para poderem influenciar. E as marchas, né? Também fazemos marcha, mas ao mesmo tempo também trabalhamos na construção da consciência cidadã das mulheres, né? Com os eventos de formação e capacitação, e também essas outras coisas que eu já falei, da advocacia social junto dos poderes públicos, junto dos parlamentos e a nível das plataformas internacionais. Portanto, é possível sim, e aliás, é só com o envolvimento dos cidadãos que nós podemos, de facto, promover mudanças sociais. Eu costumo dizer, meio assim, meio a brincar, que fazer país bom custa, e não é a benevolência dos estados, dos governos. As sociedades evoluem, se tornam justas, equitativas, com menos desigualdades sociais, como tudo isso é resultado da ação dos povos e não da benevolência dos governos. Muito bem, Ana Cisalpina. Vou roubar só um minuto. Sim, vamos. Eu queria só aproveitar aí falando das mulheres. A minha crença, eu não me entendo como angolano sem a mulher. Ou seja, na história de Angola, passada e presente, um dos erros que nós temos cometido muito é a não valorização efetiva da mulher como mãe. É assim que o angolano entende a mulher, é sempre mãe. Se nós olharmos até na poesia do tempo colonial, não é isso? A mulher é o trabalho, é a virtude, é a bondade, é o amor. Eu acredito que nós hoje, se queremos construir uma sociedade de futuro, devemos partir da compreensão daquilo que nós temos como angolanos. Tipo, quando nós estamos sozinhos, como pensamos a mulher, ok? A mãe, aquela que cuida. Então, a política angolana, a política em Angola, o associativismo, deve pensar sempre nisso, é no cuidado. E a mãe é uma inspiração em Angola. As nossas mães são um sacrifício. Uma das coisas absurdas que nós fizemos em Angola é celebrar a mulher zungueira e depois ter os fiscais a baterem na mulher zungueira. Essa é das coisas que mais me revolta no nosso país. Eu acredito que devemos promover o grande respeito às mulheres em Angola. Durante a guerra foram que nos mantiveram. Eu tenho 2 mães, graças a Deus. Quem lê o meu artigo é esse. Eu tenho 2 mães, são minhas primeiras e melhores amigas. Isso é o que ninguém sabe explicar, só quem me conhece sabe por que eu tenho 2 mães. Também tenho um pai, falecido. Então, só quero dizer, as mulheres em Angola devem ver a sua importância na história. As mulheres são a força desse país e precisamos de valorizá-las. Exatamente. Exatamente. Nós estamos mesmo quase a terminar, porque estamos a 1h03. Antes mesmo de fecharmos, temos aqui umas mensagens muito rápidas. Eu peço desculpas a todos aqueles que escreveram. Os textos são muito grandes e não vou poder projetar aqui, porque senão tapa aqui os meus convidados. O Correia Adelino diz o seguinte: Frei, como um Estado deve colaborar com uma associação, ou melhor, em que aspectos deve ser feliz o Estado em ter o associativismo? É um elemento do bem, ao bem comum. Resposta rápida? A resposta rápida: o papel do Estado é subsidiário. O Estado só deve fazer o trabalho de criar condições para que os cidadãos cresçam. Mais nada. Mais nada. Muito bem. Não pode haver colaboração. O Francisco... é subsidiário. Exato. O Francisco Matias diz: boa noite. Se a memória não me engana, em 2014, o Padre Américo, na comunidade do Toco, na Huila, lhe foi dado uma viatura top de gama
mas por ver as dificuldades que a população passava, decidiu vender a mesma viatura e construiu um posto médico com o dinheiro do carro vendido. Isso sim considero ser um verdadeiro sentido do cristianismo ao serviço da política, só para reforçar o que o Frei já disse. Diz o Francisco Matias Cisco, muito obrigado. Laura diz o seguinte: enquanto eu tiver voz, vou continuar, deixa-me aqui, esta mensagem dá para meter aí, enquanto eu tiver voz, vou continuar a falar para a mulher do meu país, por isso tenho que me documentar mais. Nós estamos mesmo aqui quase a terminar, e porque o que é bom dura pouco. Mana Cisaltina, vamos olhar agora, já mesmo para terminarmos, e porque não podemos aqui prendê-la por muito tempo, nem mesmo o nosso Frei não podemos prender-vos aqui, porque senão já não voltam mais. Mana Cisaltina, olhar para os benefícios do associativismo. Por que é importante termos aqui o associativismo? Quais são as dicas que pode deixar aqui que nos vão fazer refletir em volta do benefício de termos mais associações no nosso país? Bom, os benefícios são porque é muito mais fácil nós resolvermos problemas coletivos se trabalharmos juntos, né? Se nós pudermos unir as nossas várias aptidões, as nossas várias habilidades para buscar soluções a problemas que são coletivos, não é? Nós individualmente podemos tentar Temos aqui uma quebra no sinal da Mana Cisaltina, certamente alguma questão ligada à internet. Frei, podia também aqui dar algumas dicas, aqui já mesmo quase a terminar, exatamente, sobre essas questões, a questão que tem a ver com os benefícios do associativismo. Ok, eu vou ler aquilo que eu escrevi aqui, não é isso? A dimensão associativa é uma variável crucial para conhecer melhor o que fazem os governos, como o fazem e a quem beneficiam as suas decisões. Esta é a importância e a positividade do associativismo. A segunda, o desempenho institucional relaciona-se com o despertar da consciência cívica e com a acumulação do capital social de pessoas conscientes do seu papel de cidadania, o qual fomenta a instauração de comunidades cívicas capazes de dar sustento à democracia política e social. Ou seja, o associativismo é importante para a vitalidade da democracia. Ok? E termino com o pensamento de Albert Einstein. Em democracia? Não se pode falar em democracia sem associativismo, é isso? Sem associativismo independente, não estou a falar de associativismo partidário. Vou terminar com o pensamento de Albert Einstein. A democracia não é a forma mais perfeita de governo, mas é ainda que eu prefiro. Exatamente. Albert Einstein. Muito obrigado, Frei Joaquim Angalo. Obrigado mesmo também pela maneira tão simples como o Frei aborda as questões e também pela proximidade que o Frei tem. O Frei é uma pessoa que agrega valores e, efetivamente, por isso, essas pessoas que nos dão sempre aí algumas dicas e nos ajudam a crescer, nós não largamos. Muito obrigado, Frei, e esperamos tê-lo sempre, por mais vezes, aqui no Pensar Claro. O Frei quer dizer alguma coisa, quer falar alguma coisa, o que acha aqui do Pensar Claro, que tem já 28 edições contando com esta? Na verdade, eu primeiro tenho que parabenizar o reverendíssimo pastor por esta iniciativa, porque, na verdade, o Pensar Claro vai na linha da formação em humanidades, ajudar a criar pensamento crítico. O futuro da democracia passa necessariamente pelo pensamento humanista. E o Pensar Claro está aí. O Pensar Claro semeia a humanidade. O Pensar Claro ensina a pensar, não é isso? Ensina a pensar. Termino dizendo, o futuro das grandes nações passa por dois pilares. O amor à sabedoria e a paixão pela beleza. E o Pensar Claro ajuda a chamar o amor
pela sabedoria. Então é isto. Parabéns, continue a trabalhar. Eu só estou sempre disponível. Quando for necessário, estou aqui. Muito obrigado pelo convite. Exato. E o Frei recebe agora aqui questões de internet é próprio. O Frei e a Mana Cisaltina então recebem aqui o crachá de convidados e residentes aqui no Pensar Claro. Muito obrigado, Frei, por participar aqui desta edição. Eu peço ao Frei que não saia, vamos tomar um café de 30 segundos já no nosso off. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado, continuem a estar ligados, porque o Pensar Claro acontece todas as semanas, às segundas-feiras, das 21 às 22 horas em ponto. Próxima semana voltaremos aqui e vamos falar de como gerir os recursos, como gerir o dinheiro ou as finanças quando os recursos são escassos. Então, você sabe que o segredo de falar claro está no Pensar Claro. Este vídeo fica no YouTube, já sabe que esteja aqui. Muito obrigado por tudo. Deus esteja convosco e esteja com todos nós. Estamos juntos e até já. Mana Cisaltina Cutaia, muito obrigado por tudo, por estar aqui e por participar desta live. Ao Frei também os nossos agradecimentos e assim que nos acompanhou, muito obrigado, estamos juntos, até a próxima oportunidade.